Estamos começando o estudo dessa quarta-feira e se por acaso você não ouviu a lição de ontem, eu queria que você escutasse a lição de ontem para que você pudesse continuar com o fio de pensamento para o que nós vamos falar agora. Olha só, eu quero que você pegue o seu guia de estudo, a sua lição e abra aqui na quarta-feira, na primeira pergunta que diz assim, olha, como equilibrar a ideia de que Deus não pertence a esse ou aquele povo com o conceito de remanescente fiel? Olha só, você é um adventista do sétimo dia? Se você é um adventista do sétimo dia, é importante você ter claro no seu coração essa ideia de remanescente. Quando a gente olha para Apocalipse, quando a gente olha para Daniel, existem profecias que mostram que no momento certo, numa data correta, surgiria um movimento que estaria retornando algumas verdades da Bíblia, inclusive a verdade da lei de Deus. O fato da gente falar da lei de Deus e alguns os acusarem de legalistas, na verdade é a falta da compreensão do que é o povo remanescente. O povo remanescente não entende que nós somos salvos pela lei, entende que nós somos salvos pela graça. Aí você tem a fé, mas o resultado disso é um retorno à lei. E Paulo fala isso claramente, a gente já falou sobre isso nas últimas semanas. Agora, quando a gente fala da lei, já percebeu que ninguém questiona 9 dos 10 mandamentos? Basicamente questiona um, que é lembra-te do dia do sábado para o santificar. E baseado neste quarto mandamento, tem muita gente que quer negar toda a lei para não ter que guardar este mandamento. Enfim, nós como remanescentes de Deus, nós não podemos entender que a salvação está tão somente para quem é um adventista do sétimo dia. A gente não pode pensar desse jeito, a gente não pode pregar desse jeito e a gente nem pode transpirar esse tipo de pensamento. Por quê? Porque Deus, como eu já falei para vocês ontem, antes de ontem, não está recluso a uma denominação. Bom, se eu estou com o nome aqui, aí então esse aqui está salvo. Inclusive, gente, baseado nisso, tem gente que acha que porque simplesmente foi batizado na igreja adventista, isso é o bastante para a sua salvação em Cristo Jesus. Esse é o pensamento que os judeus tinham. Quem salva não é o sangue, quem salva não é uma igreja, quem salva não é o fato de ter o nome numa igreja, mas quem salva é porque você está na igreja tendo um relacionamento com Cristo Jesus. Então veja, a ideia do remanescente é a ideia de uma responsabilidade. Você está entendendo? Então, a bênção vem seguida de uma responsabilidade. E qual a responsabilidade? A responsabilidade da pregação de toda a verdade. Existe muita gente que ama o Senhor Jesus Cristo. Existe muita gente que quer fazer a vontade de Deus, mas precisa compreender o que é a vontade de Deus. Aí entra o remanescente, pregando não uma parte da verdade, mas pregando toda a verdade. Então, se você é um adventista do sétimo dia, tenha orgulho por fazer parte desse movimento profético, mas não se sinta exclusivo e nem superior, mas entenda que você e eu temos uma missão.